uma pergunta da Bíblia. De vez em quando a gente recebe algumas perguntas da Bíblia, tá, gente? Mas e o que a Bíblia diz sobre isso e aquilo? Mas e o que a Bíblia diz sobre feitiçaria? Mas o que a Bíblia diz sobre... Então, lá no início do nosso curso, eu sempre falo que aqui a gente estuda uma linha filosófica que é do ocultismo, que é chamada ciências ocultas. Por isso que era chamado ocultismo. Então, essa linha filosófica é com base no Caibalion, no hermetismo, na filosofia hermética, o que não inclui a Bíblia, tá? Mas a Bíblia é, sim, um livro, eu considero oculto, porque o significado está mais oculto. Então, não tem como eu entrar nessa questão da Bíblia na escola, sendo que o tema da escola é filosofia hermética. Por isso, eu tenho em separado um outro curso, que é o curso Neville Goddard com Mãe Andrade, e eu indico até o livro do Neville Goddard, que você pode adquirir, independente de você ter ou não o curso, estudar por conta própria, o livro O Despertar da Consciência, onde Neville Goddard utiliza a ressignificação da Bíblia, uma visão metafísica, que não é uma visão literal da Bíblia, e aí você vai poder ressignificar. Eu sempre incentivo também você que está na escola do alquimista a se desapegar do conceito dogmático de que a Bíblia é um livro sagrado, inquestionável, que ela não erra, né? Eu não tenho mais essa fantasia, né, em relação à Bíblia. Eu aconselho, se você quiser realmente expandir sua consciência, que você faça o mesmo, que você tire essa romantização de que a Bíblia é um livro sagrado, superior a qualquer outro, que nada supera a Bíblia, de que a Bíblia não tem erro, a Bíblia tem erros sim, o ego pode ter se intrometido lá, inclusive lá na Lei do Uno fala que principalmente no Antigo Testamento tem coisas que fala lá também, né? Não estou falando mal da Bíblia, mas até que ponto você quer manter esse apego, né, com a Bíblia? Por isso que quando eu faço a maratona Leis Ocultas do Universo, eu falo mesmo assim abertamente, tipo, ocultismo, eu falo a palavra porque justamente espante as pessoas que têm medo disso e que entrem as pessoas que já estão preparadas para esse conhecimento que a gente tem, né, aqui dentro da Escola do Alquimista, que é uma linguagem mais do hermetismo, né? Então, aí eu não consigo entrar nessa questão aí da Bíblia de explicar coisa por coisa, até porque eu realmente não tenho 100% da Bíblia totalmente decodificada na linguagem metafísica, né? Não são todas as passagens que eu sei. Eu sei aquilo que eu estudei no Neville Goddard, e quando eu tenho alguma dúvida, eu pergunto para a minha centelha, ela traz o significado, e eu vou passando. Lá já tem 100 aulas, está quase o tamanho da Escola do Alquimista, tudo de ressignificação da Bíblia, tá? Então, se para você é muito importante manter a crença na Bíblia, eu indico o Neville Goddard, tá? Que aqui na escola a gente não faz, não usa a Bíblia como referência. Agora, uma pergunta também que vem um pouco parecida com essa da Bíblia, que é uma pergunta, me perguntaram assim sobre livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. Aí a pessoa falou assim, tem um vídeo que chama-se O Livre-Arbítrio é uma Ilusão, do Ramesh Balsekar, no canal Corvo Seco. Esse vídeo me deixou doida. Ele fala que a consciência produziu a peça, a consciência escreveu o roteiro, a consciência que está interpretando, é um show de um homem só. Aí ela dá vários trechos ali do texto, né, do vídeo. Aí aqui, deixa eu chamar atenção para uma coisa aqui, gente. Eu amo o canal Corvo Seco, mas lá eles falam do Advaita Vedanta, que é uma outra filosofia, que também busca autoconhecimento e iluminação, assim como a filosofia hermética. E aqui, da mesma forma que eu falei em relação ao pessoal da Bíblia, né, que é um outro caminho, que seria o cristianismo mais místico, aqui também do Advaita Vedanta. Eu não sou especialista em Advaita Vedanta. O canal Corvo Seco já deixa claro lá, este canal é para a divulgação dos ensinamentos da Jnana Yoga, que é o Advaita Vedanta, uma espiritualidade não dualística. Então, eles têm a linguagem deles, a forma deles lá de ensinar, que eu gosto muito, porém não é a minha especialidade, né? Então, imagina e não tem motivo de você ficar desesperada, porque imagina se eu ficasse desesperada porque os evangélicos
acreditam em tal coisa, os católicos disseram que isso, isso, isso e isso, os budistas disseram que não sei o quê, os hinduístas, entendeu? Cada um vai ter uma forma de explicar a realidade. Então, aqui a gente sempre menos é mais. Estuda o que está na escola, mantenha calma, vai estudando conteúdo, sabe? Devagar, dando tempo para você digerir, né? O que a gente tem na escola sobre livre-arbítrio está lá na lei do Uno, aonde eu explico que o livre-arbítrio, segundo a lei do Uno, que é um material que a gente utiliza como base dos nossos, uma das bases dos nossos estudos aqui na escola, é o grau de respeito que uma consciência tem ao livre-arbítrio da outra, determina a qualidade dessa consciência. Quanto mais eu respeito e honro o livre-arbítrio do próximo, mais positivamente orientado eu sou. Quanto menos eu respeito o livre-arbítrio do outro, mais negativamente orientado eu sou. Então, o livre-arbítrio ele serve como uma referência, um ponto de referência entre o quanto que eu respeito a liberdade de escolha do outro ou o quanto eu me interfiro na liberdade de escolha do outro. Então, aqui dentro da escola, a gente estuda livre-arbítrio nessa perspectiva, ok? E quando você mistura o que várias escolas filosóficas têm para falar sobre livre-arbítrio, aí você vai entrar numa confusão mental. Então, o que eu recomendo você fazer? Você gosta do conteúdo que tem lá? Você quer aprender sobre livre-arbítrio na visão do Advaita Vedanta? Então, estude o Advaita Vedanta. Se entregue para esse conhecimento, pesquise, abra o seu coração para compreender dessa forma, tá? Ao invés de comparar o que eles estão falando com o que o outro fala, e quando a gente cai nessa dualidade, a gente cai na confusão mental. Então, se eu, lá no Advaita fala que não tem livre-arbítrio, e aqui na Escola do Alquimista fala que tem, como é que é isso, né? Eu tenho alguns vídeos já no YouTube onde eu falo, colocando essa questão em xeque, né? O próprio Kybalion fala que não entra nessa questão, porque ele diz que o grau de liberdade do ser humano depende do grau de expansão da consciência. O grau de liberdade de um ser humano depende do grau de expansão da consciência. Quando você não está, quando a sua consciência ainda está num determinado nível, a sua consciência ainda é pilotada no automático pelo ego. Então, o programa, que é uma programação, como se fosse um robô, vai escolhendo por você. Então, esteja consciente, esteja presente para fazer escolhas melhores no dia a dia. Quando você está diante da mesa de comida, qual a tua escolha consciente, ou você vai na compulsão alimentar, que é um programa, né? Quando você vai escolher uma roupa, você está escolhendo conscientemente ou você vai pelo costume? Então, o Kybalion diz que o grau de liberdade de uma consciência depende do grau de expansão que essa consciência está. Quanto mais dominados pelo ego nós somos, menos liberdade nós temos. Aí o nosso arbítrio é mais limitado, porque quem está escolhendo no nosso lugar é o ego. Mas quando a gente vai despertando a nossa consciência gradativamente, nós vamos adquirindo mais liberdade para fazermos escolhas conscientes e não automáticas. E é isso que o Kybalion fala quando ele diz que todo ser humano é mais ou menos escravo das... Aí ele vai falando várias características lá, ó, da hereditariedade, do meio em que vive, das crenças e paradigmas que você carrega. Então, você, consciência livre, que vai escolher, ou é a influência do teu meio que vai escolher, ou é a tua programação que vai escolher. Compreende? Então, nisso, o ser humano, quando ele tem muito ego, ele tem pouco, o arbítrio dele é pouco livre, porque ele é um robô, ele vai agir de acordo com o padrão. Quanto mais você desperta a sua consciência, mais liberdade você vai tendo. Até isso é pré-estabelecido pelo todo, pela fonte criadora, para organizar o mundo. Imagina, eu tenho uma criança, um menininho de 3 anos. Imagina se eu digo, vai filho, vai, ganha o mundo.
vai dirigir o carro, eu não vou, eu vou colocar restrições na liberdade dele para a segurança dele. Eu vou colocar essas restrições, porque eu, que sou uma consciência mais consciente, eu sei qual é a limitação do meu filho e, por amor a ele, eu mantenho ele num campo de limitação seguro para que ele faça as escolhas dele dentro do grau de liberdade que é dado a ele. Assim o Deus, o todo, faz com a gente. Então, por isso que o Caibalion diz que todo mundo é mais ou menos livre, tá? Não é que é 100% livre. Essa 100% de liberdade realmente não existe. Por quê? Ou você vai estar limitado pelos padrões das suas crenças, ou você vai estar limitado, né, pelo grau de consciência que você tem ali naquele momento que você só vai agir dentro do teu campo de conhecimento. Eu não posso agir fora do meu campo de conhecimento. O grau máximo que a minha consciência expandiu vai me permitir ter liberdade até o grau máximo que a minha consciência expandiu. Então, esse é o caminho. Quanto mais liberdade a gente tem, né, mais responsabilidades nós temos. Então, uma coisa que eu faço, que me deixa muito em paz em relação ao livre-arbítrio, é o seguinte: eu entrego o meu ego para Deus, para minha centelha divina, para a fonte criadora. E eu digo assim, ó, eu até faço uma visualização de juntar as minhas mãos assim e imaginar que meu ego está aqui dentro das minhas mãos e eu levanto para o céu e falo assim, ó aqui, fonte criadora, uno infinito criador, minha centelha divina, eu entrego o meu ego para você, me orienta, me conduz em todas as decisões que eu for tomar hoje, me dá o direcionamento, pode se intrometer na minha vida para me ajudar a ter uma consciência mais ampla, para fazer as melhores escolhas que me possibilitem crescer cada vez mais em direção ao amor. É isso que eu peço. Então, ao invés de eu me apegar em querer decidir tudo sozinha, porque é assustador eu pensar que eu estou sozinha, largada no mundo, e que não tem uma fonte maior, uma inteligência amorosa e maior do que eu, me ajudando e me direcionando no caminho, entendeu? Então, para mim, eu faço isso. Eu entrego meu ego, eu entrego até o meu arbítrio e digo assim, centelha divina, Deus em mim, vamos juntos, me conduz qual é a melhor decisão, a melhor escolha. E isso me traz paz. E, impressionantemente, esse texto que você citou aqui, do Remédio para o Secar, o livre-arbítrio é uma ilusão, eu amo esse texto. Eu sinto em paz com esse texto. Eu fico aliviada com esse texto do Ramesh Balsekar. Eu fico aliviada porque eu digo, ufa, estou seguindo o que tenho que seguir. E outra coisa, você não vai se sentir ameaçado por essa questão de livre-arbítrio se você entende que o universo é um local amoroso, que é um local feito para que todas as consciências cresçam de uma forma saudável, cada uma na sua velocidade. Então, traz na tua mente de que existe uma inteligência maior, amorosa, cuidadosa, dando a liberdade necessária que cada um tem responsabilidade de exercer, de cumprir, para que o crescimento seja saudável. Assim como a gente, de alguma forma, limita a liberdade dos nossos filhos pequenos para a segurança deles, permitindo que eles atuem de forma livre dentro de uma determinada limitação, que assim também a fonte faz com a gente. Dentro do meu grau de limitação, por causa da qualidade da minha consciência, eu escolho fazer as melhores escolhas, sendo sempre orientada pela inteligência divina que me conduz em todas as minhas decisões. É isso que eu faço sempre e traz paz para o meu coração. Então, ao invés de ficar a ferro e fogo, existe ou não existe livre-arbítrio, existe ou não existe, eu gosto dessa percepção, né, que o Caibalion traz para a gente, que diz que todo mundo é mais ou menos livre, né, que o grau de liberdade que o todo vai dar é o grau que cada um vai ter capacidade de exercer dentro da limitação, de acordo com a qualidade de consciência de cada um, ok? Então, é assim que eu vejo o livre-arbítrio. Não é uma resposta de sim ou de não. É uma resposta mais ampla, mais profunda do que essa,
né? Então, eu gosto de pensar dessa forma, de que dentro da minha qualidade de consciência, que eu faça as melhores escolhas, né? Dentro da minha qualidade de consciência, que eu faça as melhores escolhas, sempre com a ajuda e orientação da minha centelha divina, tá?